Era para ser um voo tranquilo de Nova York a Sydney. Os passageiros estavam relaxados, alguns dormindo, outros entretidos com filmes e música. Eu estava a bordo desse avião, cercado por rostos que eu não conhecia, cada um com sua história, seus planos, suas vidas. De repente, um som estridente. Uma turbulência inesperada. Máscaras de oxigênio caindo. O pânico se instalou rapidamente. O avião estava caindo. Não havia tempo para entender ou processar o que estava acontecendo. Segundos depois, uma explosão. Tudo ficou preto. Quando acordei, a dor era insuportável. Minha cabeça latejava e meu corpo estava coberto de arranhões e hematomas. Olhei ao redor e vi destroços espalhados por uma praia deserta. Alguns corpos imóveis, outros se mexendo levemente. Havíamos caído em uma ilha, mas não era uma ilha paradisíaca como nas histórias de aventura. Logo percebi que estávamos em um lugar de pesadelo. A vegetação densa e a sensação de estar sendo observado tornavam o ambiente opressor. Tentamos organizar um grupo de sobreviventes, contando inicialmente com cerca de 20 pessoas. A primeira noite foi difícil, mas nada nos prepararia para o horror que estava por vir. Na segunda noite, os gritos começaram. Gritos de agonia e terror que ecoavam pela selva. Nós corremos em direção ao som e encontramos um dos nossos, uma jovem mulher, brutalmente mutilada. Não havia sinal de um animal. Isso foi obra de um ser humano. Uma criatura de pura maldade. A partir desse momento, sabíamos que não estávamos sozinhos. Havia um assassino na ilha. Cada noite trazia um novo horror. Um a um, nossos números diminuíam. Corpos pendurados em árvores, membros espalhados pelos arbustos. O assassino não apenas matava, ele caçava. Ele nos caçava como animais, e parecia se deliciar com o medo que espalhava. O dia oferecia pouca segurança. A selva era imensa e desconhecida. Montamos abrigos temporários e nos revezávamos em vigias. Mas a tensão constante e o cansaço eram nossos inimigos. Começamos a desconfiar uns dos outros, a paranoia tomando conta. Ninguém sabia quem seria o próximo. Certa noite, enquanto o silêncio dominava o acampamento, fui acordado por um som sutil de passos. Estávamos cercados. O assassino estava perto. Me escondi atrás de um arbusto, observando com terror enquanto ele se aproximava. Ele estava coberto de sangue, seu rosto parcialmente escondido por uma máscara grotesca. Seus olhos brilhavam com uma loucura inumana. O que aconteceu em seguida foi um borrão de gritos e sangue. Eu corri com todas as minhas forças, ouvindo os gritos de meus companheiros atrás de mim. Não olhei para trás. Só sabia que precisava sobreviver. A selva parecia se fechar ao meu redor, mas continuei correndo até que meus pulmões queimaram e minhas pernas não aguentavam mais. Finalmente, encontrei um pequeno buraco em uma colina e me escondi. Ouvi o assassino se aproximando, seu respirar pesado, quase animalesco. Mas ele passou direto, talvez convencido de que eu já estava morto ou longe demais para ser uma ameaça. Passei o restante da noite escondido, o terror me impedindo de dormir. Quando o sol finalmente nasceu, me arrastei de volta à praia, esperando encontrar ajuda ou uma forma de sair daquele inferno. Dias se passaram, e eu sobrevivi com o pouco que encontrava, frutas silvestres e água da chuva. Cada noite era um novo pesadelo. Os gritos dos poucos sobreviventes restantes ecoavam pela selva, e eu sabia que era apenas uma questão de tempo até que eu fosse o próximo. O assassino parecia estar em todos os lugares, sempre um passo à frente, sempre pronto para atacar. Então, numa manhã, ouvi um som distante. Um motor. Corri para a praia, meu coração batendo forte com uma mistura de esperança e medo. Lá, ao longe, um barco de pesca se aproximava. Gritei, acenei, fiz tudo o que podia para chamar a atenção. Eles me viram. Os pescadores, 3 homens de aparência endurecida pelo mar, me puxaram para dentro do barco. Eu estava a salvo. Mas quando contei minha história, vi o terror em seus olhos. Eles conheciam a ilha. Conheciam a lenda do assassino.
Um dos pescadores, o mais velho, falou com uma voz grave e sombria. Essa ilha é conhecida por ser amaldiçoada. Dizem que um homem enlouqueceu depois que sua esposa o traiu e ele a matou junto com todos que estavam na ilha. Desde então, seu espírito tem vagado, buscando vingança contra todos os que ousam pisar aqui. Eu olhei para a ilha, agora se afastando lentamente. O terror ainda estava fresco em minha mente, mas agora havia uma nova esperança. Eu sobrevivi. Contra todas as probabilidades, eu sobrevivi. Os pescadores me levaram de volta à civilização, mas o trauma daquela experiência nunca desapareceu completamente. À noite, ainda ouço os gritos dos meus companheiros, vejo o rosto do assassino em meus pesadelos. Mas eu estou vivo. E preciso acreditar que, de alguma forma, minha história possa servir de aviso para que ninguém mais caia nas garras daquela ilha maldita.